Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem, todos em casa se cuidando e estudando muito. Todas as atividades, todas as leituras, os exercícios, correções. Espero que vocês estejam super aptos e capazes de fazer tudo isso. Estejam dando conta de tudo e qualquer dúvida, não se esqueçam, coloquem lá no plantão de dúvidas lá na plataforma que eu respondo para vocês, tá? Meninos, hoje nós vamos, como é sexta-feira, né, último dia da semana, a gente vai falar sobre um assunto que foi o que vocês leram na tarefa de casa, né, na apostila. Eu vou trazer aqui esse pedaço do texto para que facilite, para que a gente vai se norteando e comentando sobre ele. E aí depois, no final da aula, vai ter a nossa famosa tarefinha de casa. Espero que dê tudo certo e que vocês façam tudo e dê tudo tranquilo, sem nenhum tipo de dúvida, tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui a nossa página e vou colocar a minha imagem, como sempre, pequenininha em cima, porque eu fique de olho em vocês, em cada um de vocês. Então vou colocar aqui, bem bonitinho, bem petitinho, porque aqui tem uma imagem muito grande que a gente não pode deixar de comparar, não pode deixar de analisar, tá? Então, olha só, gente. Aqui nós temos a produção do texto narrativo. Essa imagem eu achei super interessante, que ela relembra a imagem do início do capítulo, que ia falar a respeito da metamorfose da borboleta. Lembra? Mostrava a lagarta, depois mostrava ela no casulo, depois mostrava ela saindo desse casulo e depois ela toda bonitona com as asas abertas. Aqui a gente vai poder visualizar essa mesma situação. Então, nós temos aqui o casulinho aqui, peraí, de cá. Esse casulinho aqui, né, que tá sendo... Esse aqui, com certeza, acabou de ser fechado pela lagarta. Por que que eu te digo isso? Porque a gente não consegue ver o desenho das asas aqui, igual nesse daqui seguinte, que a gente percebe aqui, ó. As cores daqui de dentro já são as cores da asa da borboleta, né? Então, aqui a gente tem, primeiramente, um casulo que acabou de entrar uma lagarta. Essa lagarta deve ser um pouco amarelada, verde, né? Porque é a imagem que a gente está tendo. Depois a gente tem aqui a lagarta já se transformando em borboleta, que a gente consegue observar as asas já em destaque lá dentro. Na sequência, nós temos aqui a própria borboleta já começando a sair da pupa, né, que é o nome que a gente aprendeu. Com certeza vocês já conheciam ele, esse nome através das aulas de ciência, mas aqui eu conheci neste capítulo a saída da pupa, né, quando ela começa a sair. Então a gente percebe aqui que ela tá saindo, mas aqui as patinhas dela estão ainda bem dentro aqui do casulo, né? Elas estão bem afixadas ainda. E as asinhas também estão fechadinhas, elas não estão com as asas já abertas, elas estão assim meio murchinha. Aqui na sequência a gente tem a saída ainda, as patinhas estão saindo um pouco mais, já estão até flexionadas. As asas já estão mais estendidas, já estão mais libertas do casulo, né, da polpa dela, que ela tá bem mais solta, mas ainda está um pouco juntinho. E aqui na última imagem a gente tem a cena, né, a imagem das pernas bem soltas, já praticamente, ela já está do lado de fora da polpa, ela já conseguiu retirar toda a asa dela, que já está toda aberta, no caso está dobrada, né, fechada, mas ela não está murchinha, ela só está fechada. A partir do momento que ela conseguir abrir, já vai dar certinho para ela poder voar. A partir daqui ela já pode voar. E o que que isso tem a ver com produção de texto narrativo? Vamos pensar? Aqui nesse capítulo 9, página 40 da apostila de vocês, mostra que a respeito da transformação da borboleta, é a legenda da nossa imagem, e aí a gente pode imaginar o seguinte: nós já vimos a respeito de texto narrativo. Nós já, inclusive, até fizemos alguns trabalhos a respeito disso. Mas não podemos deixar falar novamente para encerrar esse primeiro bimestre
com excelência a respeito da produção do texto narrativo e ressaltando realmente alguns pedaços, algumas características do texto narrativo que não podem faltar em qualquer lugar. Então, nós temos aqui, ao contarmos, por exemplo, a história de vida de uma borboleta, desde o dia em que ela sai do ovo até o dia em que ela coloca seus primeiros ovos, estamos construindo uma narrativa que deve ter os elementos enumerados a seguir. A gente já tinha falado disso antes, mas vamos reforçar. A narrativa, ela possui 5 elementos. Nós temos o narrador, por isso que ela tem esse nome de narrativa. Nós temos o personagem, o enredo, o tempo e o espaço. Aqui eles vão fazer um resumão para que a gente possa relembrar. Então vamos lá. O narrador é a voz de quem conta a história. Personagem, o ser que age na história. Enredo é o que se passa com a personagem. O que acontece? Quais são os conflitos? O que ela vai vivenciar? Aqui é a continuação, né? O enredo da nossa história. O tempo, que é a ordem que aparecem os acontecimentos do enredo. Então, como que acontece esse meu enredo? Em ordem cronológica, em ordem psicológica, é tudo sequencial, não é? Então, isso é o enredo que vai nos contar. E também nós temos a questão do espaço, o lugar ou os lugares onde se passa o enredo narrado. Então, por exemplo, se eu tenho um conto, um texto narrativo pequenininho, às vezes eu vou ter apenas um espaço a contribuir com a minha narrativa. No entanto, se eu pegar livros maiores, romances, novelas, eu posso ter vários espaços para abranger toda a minha narrativa, para eu conseguir trazer mais personagens, para eu conseguir falar mais com o público leitor, certo? Então, relembrando, quais são os 5 elementos da narrativa? O narrador, que é quem vai contar, os personagens, que é quem age na história, o enredo, que é o que vai acontecer com essa personagem, o tempo, que é a ordem que isso acontece, e o espaço, que é o lugar ou os lugares onde ocorre, tá? Então, continuando aqui, na página 41, nós vamos ter a forma como a gente pode. Eles propõem uma ideia de narrativa. Então, por exemplo, a seguir são apresentadas propostas para escrever uma narrativa. Escolha uma e bom trabalho. Então, vamos imaginar aqui o que eles estão propondo. Narrador. Pode ser o próprio inseto que conta sua vida, neste caso, tem de ser narrador protagonista, né? O narrador personagem, que é ele que vai contar a própria história e ele participa, né? Ele tá ali junto, vivenciando aquilo. Ou pode ser um narrador onisciente, que conhece todos os acontecimentos da vida do inseto, até mesmo seus pensamentos. Então, temos diversos tipos de narrador e aqui eles estão propondo para vocês fazerem uma história. Ou com o próprio inseto contando a sua vida, né? É um narrador protagonista, ou um narrador onisciente, que sabe de tudo, inclusive sobre os pensamentos do nosso inseto. Vai imaginando aí como que você escreveria a história de uma borboleta. Vamos pensar? Os narradores já foram propostos. Agora vamos pensar em personagem. A lagarta que vai sair do ovo, fechar-se em uma crisálida e finalmente tornar-se borboleta pode ser a única personagem, também narrador da história. Então a gente pode ter um único personagem que é a própria borboleta, a lagarta, a borboleta, e ela vai vivenciar tudo e ela mesma pode contar a sua história tranquilamente. Ou a gente pode ter o inseto é protagonista da história, mas pode haver outros insetos participando do enredo. A gente pode colocar outros bichinhos ali, outros insetos para participar dessa história. Você pode colocar uma formiga, uma joaninha, um besouro, sei lá, inventa, tá? Pensa em insetos que poderiam estar ali para dialogar, para conviver com essa borboleta e participar desse momento de transformação dela, tá? Nós temos na sequência aqui o enredo, que é como a história acontece, como ela é desenvolvida. E eles propõem o seguinte: é preciso apresentar os pensamentos da lagarta momentos antes de eclodir do ovo.
Pensa, antes dela sair do ovo, esses pensamentos têm que estar postos, seja através do narrador personagem, né? Através dela contando a história, ou do narrador onisciente, mas ela tem que expor os pensamentos dela antes de sair do ovo, né? Nem do casulo, hein, gente? Antes de sair do ovo, antes dela virar lagarta direito, quando ela é só um pensamento de lagarta, tem que estar ali para falar. Devem se apresentar os acontecimentos da vida da lagarta entre o ovo e a crisálida. Então a gente tem que mostrar, por exemplo, entre o ovo e a crisálida, o que, que a lagarta vai vivenciar. Que tipo de folha que ela vai comer, por onde ela vai passar. Imagina essas coisinhas, o que, que ela vai vivenciar, o que, que ela vai ter de problema. Será que algum inseto predador vai tentar comer ela antes dela virar uma borboleta? Que apuros que ela pode passar? Imaginem várias coisas que uma lagarta pode passar. A ideia pode parecer absurda, mas é vocês tentarem pensar como uma lagarta. O que que uma lagarta passa? Por onde ela passa? O que que ela come? O que que ela vivencia? Isso é bem interessante para vocês poderem criar essa história bem legal. Próximo, os pensamentos da lagarta, enquanto se transforma, devem ser narrados. Então, por exemplo, não somente quando a lagarta está dentro do ovo, os pensamentos dela devem ser expostos, né? Devem ser apresentados, mas também enquanto ela estiver dentro do casulo, esses pensamentos também devem ser narrados. Esses pensamentos também têm que estar apostos. Tem que apresentar. Ela tá lá no casulo dela, ela já vivenciou um monte de coisa, já passou um tanto de apuro, ela tá dentro do casulo. O que que ela tá pensando? Isso vocês vão ter que criar também. E a borboleta deve eclodir da pupa e começar a voar livre e contente. Não se esqueçam o seguinte: ela saiu do casulo, né, da pupa. Então ela vai voar livre e contente. Não se esqueçam de narrar essa situação. Esse momento tem que ser apresentado ao leitor dessa situação feliz. Ela venceu a metamorfose, ela passou por vários apuros, enquanto o ovo de lagarta, enquanto casulo presa. Imagina a quantidade das inseguranças, a quantidade do medo que ela passou. Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Então, tudo isso que ela vivenciou. Se ela conseguiu eclodir a pulpa, sair dessa pulpa e começar a voar livre e contente, isso tem que ser narrado. Isso tem que ser passado para o leitor. Por mais que tem gente que às vezes gosta de um final mais triste, mas esse momento de felicidade, de superação, tem que ser passado, tem que ser narrado também, tá? 4. Tempo. A ordem dos acontecimentos deve seguir as fases de transformação da borboleta. Então, aqui a gente vai ter que narrar um tempo cronológico. Por quê? Vai começar desde o ovo da lagarta, quando os pensamentos lá dentro, né? Depois, enquanto lagarta, enquanto dentro da pulpa, depois, quando ela sai dessa pulpa e vai. Então, é a sequência da metamorfose dela correta, deve ser seguida. Temos que nos atentar a isso, tá? E 5, que é o espaço, nós temos, pode ser apresentada a vida de uma lagarta que nasceu na folha de uma pequena árvore e vive dentro de uma casa, por exemplo. Olha que espaço legal. Imagina vocês no quintal da casa de vocês. Quem tem quintal, né, gente? Se mora em prédio, não tem árvore, então esquece. Pensa no outro plano. Mas para quem tem quintal, imagina uma árvore ali, uma lagarta que ficou ali. Nas aulas que a gente viu e nós falamos, nas aulas que nós vimos, melhor dizendo, nas aulas que nós vimos, teve várias aulas, teve gente que comentou que foi parecida com a lagarta que apareceu aqui em casa. É uma lagarta que parece com a casa lá do meu avô, que eu já vi. Então imagina essa situação, é um espaço bem legal para ser narrado.
É bom que vocês trazem para a realidade de vocês e dá para também poder associar. E também pode ser apresentada a vida de uma lagarta que nasceu no meio de uma floresta, entre muitos outros bichos pequenos. Aqui a gente pode pensar também, tentar associar com vários filmes. Por exemplo, a gente tem um filme antigo, que é desenho, que chama-se Vida de Inseto. Nós temos lá a situação de vários bichinhos, né? É uma ideia. Ou então a questão da casa. Fique a critério de vocês essas escolhas. Na sequência aqui do Para Ir Além, eu vou ler só para facilitar. Olha só. Estrutura de um texto narrativo. Uma narrativa apresenta três elementos básicos. Então, se você vai fazer sua narrativa, ela tem três momentos: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, o autor deve apresentar as personagens e suas especificidades ao leitor, situá-lo sobre o espaço, o tempo daquela história. No desenvolvimento, deve abordar os conflitos, ou seja, as diversas situações nas quais as personagens serão envolvidas, e a história deve se desenrolar sem maiores dificuldades até o clímax, que é o momento máximo, né? Que é exatamente o ápice dessas situações. Na conclusão, tem-se o desfecho desses conflitos, onde tudo tem ou não uma solução para as personagens. Então, lembrando que eu tenho introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí a minha introdução ela vai ter uma apresentação das personagens, do espaço, a gente já tem uma noção de tempo, a gente já vai ter uma noção de quem é o narrador. Depois a gente tem o desenvolvimento dessa história, aí a gente tem um conflito, uns problemas ali. Depois a gente tem o clímax, que é o momento máximo, e depois, por final, o desfecho, que é quando as coisas vão se resolver ou não, né? Espero que vocês tenham entendido. O Para Casa tá lá na plataforma, mas eu vou dizer aqui também é para vocês fazerem a página 50 e 51 da questão 1 ao 4, tá? Questão 1 ao 4 das páginas 50 e 51. Fiquem bem, façam a tarefa de casa e tchau!